Olá, como você está hoje? Seja bem-vindo à nossa Sessão Marcada, um podcast que discute temas em psicologia e saúde mental, com o objetivo de informar a sociedade sobre esses temas e auxiliar no combate à desinformação e à pseudociência. Meu nome é Rafael Mendes e meu colega neste podcast é o João Estevão. Ambos somos psicólogos e idealizadores deste projeto. E o nosso tema hoje é um pajé branco na tribo, o risco do uso recreativo da ayahuasca. E para entender melhor sobre o assunto, conversamos com Carô Munduruku. Nosso convidado é indígena Munduruku, biólogo e pós-graduando em meio ambiente e sustentabilidade. Trabalha no Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena do Tapajós. Também conversamos com o médico Otávio Pavan. Formado em medicina pela Universidade de Iguaçu, é especialista em oncologia, medicina interna, psiquiatria e psiquiatria da infância e adolescência. Possui curso e experiência com medicações endocannabinoides e no manejo de pacientes que fazem uso de ayahuasca ou psicodélicos. Carô, seja muito bem-vindo à Sessão Marcada. É um prazer ter você aqui conosco para essa entrevista tão importante. Eu que agradeço a oportunidade, como indígena, de poder participar desse debate que também faz parte, dessa relação cosmológica dos povos indígenas. O prazer também é nosso. Carô, primeiramente eu gostaria de lhe perguntar, na sua vivência, no crescer dentro da aldeia, como você percebe hoje as suas vivências no povo Munduruku e como foi crescer filho de um pajé? Bom, meu pai, essa aldeia que eu estou morando atualmente não é a aldeia minha de origem, né? Eu nasci numa aldeia chamada Caburuá, que é no Alto Tapajós, na região de Jacarecanga. E o meu pai, pelas andanças que ele teve no período da juventude dele, ele acabou parando aqui no Médio Tapajós, na cidade de Itaituba, onde aqui eu cresci, Cresci nessa aldeia. E de início, a cidade também de Itaituba não era uma cidade grande, era apenas duas ruas e tudo mais. E a minha vivência, então, como filho de pajé foi tranquilo, até porque quando fala assim, tu é filho do pajé, então tu tem o dom de fazer as coisas, de ser um médico, por exemplo, de uma aldeia, espiritualmente falando, mas quando, na verdade não é assim, não funciona assim, Uma questão do pajé, o xamanismo, como muitas pessoas conhecem, ela não passa assim diretamente de um pai para o filho, mas que é algo que é herdado espiritualmente, É um dom que a pessoa recebe, e a partir daquele momento que o pajé, pela sua experiência que tem, observar, começar a perceber que o filho ou o sobrinho tem agido de uma forma diferente na casa, no processo do seu crescimento, ele automaticamente começa já a orientar, o pajé, a criança, no caso, se ela nascer com dom, Nesse caso não é o meu caso, Eu não nasci com esse dom, então meu pai não teve essa preocupação de cuidar de mim em termos de xamanismo, Mas eu cresci aqui na aldeia, tive a minha vivência com a minha família, com meus parentes aqui, Caça, pesca, a prática também de ir na roça, assim como até hoje a gente ainda pratica aqui na aldeia, apesar da nossa aldeia ela ser uma aldeia bem próxima da cidade, praticamente urbana, município de Itaituba, porque o município cresceu, mas a gente tem o nosso espaço aqui, Então a gente ainda pratica ainda de ir pra roça e tudo mais. Infelizmente aqui o nosso território, ele já é praticamente dominado pelo meio urbano, então
já não tem mais caça, né? Já não tem como fazer esse tipo de prática que muitos povos indígenas, nossos próprios parentes Munduruku, fazem no seu território, que é fora do meio urbano, né? Entendo, Caru. Caru, uma curiosidade sobre mim, eu estou atualmente morando em Itaituba, eu sou natural de Belém, e uma coisa que me impressionou muito é que aqui na região de Belém, a figura do indígena é muito distante aqui das vivências da capital. E quando eu cheguei em Itaituba, eu pude ter contato com pessoas, não só da tribo, mas também de pessoas que trabalham junto com os indígenas na região aqui do Tapajós. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que quebrou muito daquela visão fantasiosa que as pessoas têm do indígena. E uma coisa que, assim que retornei a Belém e pude perceber não apenas nas redes sociais, mas também com o discurso de outras pessoas, é que existe uma busca, uma fantasia, diria, por fazer parte desses rituais sagrados dos povos indígenas, principalmente em jovens de classe média, em jovens de classe média alta, nas grandes metrópoles do Brasil. Na sua opinião, Caru, começa a existir uma deturpação desses rituais por essas pessoas? Olha, falando de povo Munduruku, a gente não tem, assim, aberto, né, algum processo de rituais, como as pessoas contam, né, mas que, na verdade, é uma forma de você se expressar àquele que te criou, no caso, nos Munduruku, Caruça Caigô, né. Mas eu já viajei bastante pelo movimento indígena, e percebo realmente assim o quão isso tem afetado algumas populações indígenas que praticam rituais usando algum método de medicina tradicional, né? E eu fico assim pasmo, né, assustado com isso, porque a gente realmente não vê aquele respeito, né, pelas populações, porque aquilo dali é algo que foi criado para aquele povo, né? Então, há uma forma de conexão entre aquele povo, seja ele Munduruku, seja ele Macuxi, Tupinambá, há uma conexão dele com a natureza diretamente, né? Coisas que não acontecem quando um não indígena nasce, por exemplo. Um indígena que tem o seu contexto realmente da aldeia, ele nasce com uma conexão, né? Uma aprendizagem desde criança. É como eu estou falando, né? Eu vivi com meus pais, fiz as minhas práticas de caça, pesca, né, roça e tudo mais. Já o não indígena, não. Ele não teve, na verdade, não tem nessa prática que o indígena tem, de poder você respeitar a natureza, de você ir para a roça e ver seus pais, os seus avós cantando para que aquela roça dê muito frutos e tudo mais, ou então alguma prática de medicina tradicional usado quando a pessoa é criança, quando a pessoa se torna adulto, entendeu? E eu acredito que há sim uma deturpação, né, que você falou aí, sobre essa questão de se aproximar desse mundo espiritual indígena, que é totalmente diferente daquilo que o homem branco aprendeu. Uma coisa também que eu percebo e anda sendo muito difundido nas redes sociais é o perfil do jovem esotérico, espiritualizado, que traz muito a questão do uso de rituais, de hábitos e até mesmo de rezas vindas de povos indígenas. Na sua visão, Caru, um exemplo aqui muito comum utilizado é o uso indiscriminado de ayahuasca, também conhecida como Santo Daime. Você acha que essas pessoas estão banalizando esses rituais espirituais, esses rituais religiosos? Eu acredito que sim, né? Se a gente leva em consideração, como eu falei, a nossa vivência, a nossa espiritualidade, isso se tornou uma banalização, infelizmente, nos povos que praticam a parte espiritual, né, na aldeia. Porque existem povos que
para você passar de uma fase para outra, você tem que passar por aquele processo de cura, de libertação, de limpeza espiritual do corpo, né? Então, isso que eu estou falando, que o indígena, quando ele nasce na aldeia, ele passa por tudo isso. Agora, o não indígena, ele nunca passou por isso. E quando ele tem sua vida adulta, de 19, 20 e poucos anos, ele, durante esse anos, da sua nascença até os seus 19 anos, sei lá, 18, ele nunca passou por isso, né? E acaba levando isso como se fosse uma fantasia, né? De ver as coisas com outros olhos espirituais. Acaba banalizando muito mais, porque tudo passa de um processo, né? Se eu não vivi aquele processo, eu vou respeitar. E aí, por muitas vezes, até mesmo acredito que seja por modismo, né, das pessoas, eu conheço lá, é assim, assado, e acaba fantasiando muitas coisas e acaba banalizando, né? E aí acaba, às vezes, até praticando coisas que no cotidiano indígena não se pratica, né? Muitas dessas pessoas, às vezes, acabam vivendo um tempo naquele povo e acaba aprendendo a prática do Daime, por exemplo, e acaba levando e tornando isso como uma venda, né? Como um produto de venda e ganhando dinheiro com isso, né? Então, povos indígenas não faz isso, né? Por quê? Porque é um processo que aquele povo vive, independentemente se ele seja Munduruku, independentemente se ele seja Macuxi, independentemente se ele seja Apurinã. Então, são coisas que eles vivem conforme o seu processo de crescimento, da sua origem, né? E nunca foi cobrado de um parente fazer com o outro. Já agora, pela banalização, as pessoas usam isso como uma fonte de renda e criar até mesmo um grupo, né, espiritual, digamos assim. Grupo X, grupo Y, vai estar acontecendo reunião no dia tal, no dia aquilo, vai estar acontecendo a libertação disso, vai ter, no dia tal vai ter bebidas ayahuascas e assim por diante, né? E acabam banalizando e ganhando dinheiro com isso. Coisas que os parentes, né, nós indígenas, nunca fazemos isso. Realmente é um movimento muito complicado e, como eu falei, ainda muito forte ainda dentro de certos grupos de jovens, e vejo isso sendo muito divulgado em redes sociais. Mas ainda nesse tópico, Caru, eu gostaria de uma opinião sincera sua. Um termo muito utilizado por esses jovens espiritualizados, esotéricos, é o termo ancestralidade, dando a entender que existe, né, ali um histórico familiar ou de parentes distantes dentro que justifica aquela prática. Na sua visão, e se você também me puder trazer a visão de outros indígenas com que você já interagiu, como vocês veem esse tipo de movimento por esses jovens de alegar uma ancestralidade que justifica aquela prática? Sendo que a pessoa não nasceu em nenhuma aldeia, nasceu assim completamente fora do contexto indígena. Hoje, atualmente, tem sido assim, algo que muitos povos indígenas têm enfrentado também, de como poder dialogar com essas pessoas, porque a gente sabe, a partir do momento que a gente aprende o histórico de cada povo, né, o histórico do Brasil em si, né, que o Brasil foi invadido, o Brasil foi roubado, e que hoje, né, o Brasil é um país indígena, né, e com vários indígenas indo falar sobre os seus povos, indo falar sobre as suas origens no Brasil, fora do Brasil. Então, acaba que vai abrindo a mente, né, das pessoas a ponto de poder buscar a fonte da sua origem, né, a fonte da sua ancestralidade. Eu acho que isso também é um fator que nós, povos indígenas, também temos que ter muito cuidado, né, porque tem muitas pessoas aí que têm interesse, né, de até mesmo se beneficiar pelas questões indígenas. E eu vejo assim também um perigo, porque a gente às vezes não conhece, chega uma pessoa na aldeia e começa a dizer, a minha avó, meu tataravó é aquilo, já passou por isso,
e não tem como provar, né? Mas existem características, né? Existem características indígenas também, como a gente observa, né? Algumas pessoas que chegam aqui, por exemplo, na aldeia dos Munduruku, meu parente morava na aldeia Carapanatuba, meu parente morava na Açaí Cinza e tudo mais, e desde criança eu fui para uma cidade, lá eu construí família, e aí minhas últimas gerações já foi uma geração totalmente diferente, com a pele mais clara, com o cabelo mais grisalho ou não, entendeu? Então tudo isso aí tem a sua relação, né? Só que hoje, como a gente acabou de conversar aí, existe, né, essa busca pela sua origem, da onde a pessoa veio. Só que é uma coisa que tem que ser discutida entre os povos também, tem que ser debatida, né? Porque a gente não sabe realmente com que finalidade aquelas pessoas que se dizem indígenas, né, que querem ou não se beneficiar com aquilo. Então é uma discussão que tem muita coisa para acontecer, mas que alguns povos, né, assim como o povo Munduruku, tem suas organizações, tem as suas associações que buscam intermediar isso, né, para não poder se tornar algo assim banalizado, de dizer, ou a ponto de alguém chegar de algum lugar e ficar ali na aldeia dizendo que é Munduruku, dizendo que é Tupinambá, enfim. É para isso que hoje nós temos as nossas organizações também, né, para poder barrar um pouco esse tipo de pessoas que hoje, né, tem um termo usado, se autodeclaram como indígenas, né. Essa questão da autodeclaração não comprovada é muito complexa, Caru. E trazendo ainda essa questão da participação dessas pessoas que não são indígenas, na sua visão, Caru, existe alguma forma respeitosa de que pessoas não indígenas possam participar de alguma forma desses rituais religiosos dos povos originários? Olha, existe sim, né? O exemplo disso, nós temos o povo Coicuro, se eu não estou enganado, do Mato Grosso, né? Eles sempre fazem um evento muito grande lá, e aí eles levam, né? Fazem convite para a sociedade. Então, vai muito dependendo de cada povo e de qual ritual, digamos assim, né, o povo vai fazer, né? Aqui, por exemplo, aqui nos Munduruku, né, na última assembleia que eu participei, houve uma discussão sobre a questão da tinguejada, né, que é quando os parentes vão para pescar, fazer a cultura da pesca, e ali quando eles pegam um peixe, por exemplo, eles fazem um ritual onde eles tiram o leite da árvore e o homem passa na cabeça da mulher ou no rosto, e a mulher faz também no rosto do homem ou na cabeça, né? Que é uma forma de agradecimento, onde ali tem cânticos, né? Cânticos indígenas, cantando e agradecendo ao Deus Supremo, no caso, Caruça Caibo, né? E não é permitida a presença, por exemplo, de pessoas que não sejam indígenas, né? Às vezes acontece de ter alguém ali por convite mesmo, mas não assim totalmente liberado, né? Então vai muito dependendo de cada povo mesmo assim, e qual ritual o povo vai fazer, né? Vai participar. Mas também cabe, né, às pessoas a respeitar, que às vezes quando um povo é uma pessoa convidada, ele começa a chamar várias pessoas e acaba atrapalhando um pouco da questão espiritual daquele momento, né, que aquele povo está passando. Caru, eu tenho muito que te agradecer. Suas respostas foram muito esclarecedoras, até porque seria incoerente não chamar uma pessoa convivência, uma pessoa de fato indígena, para tratar de um assunto tão sério quanto essa questão da apropriação religiosa. Muito obrigado pela sua presença, Caru. Eu que agradeço, né, a oportunidade e também, né, agradecer aí o espaço para poder levar, né, a voz indígena para falar sobre qualquer tipo de assunto, seja ela
de espiritual, seja ela educação, saúde, enfim. Eu acho que o povo indígena hoje realmente precisa, né, necessita ter esse espaço para poder esclarecer um pouco sobre a nossa vida, esclarecer um pouco sobre cada povo, porque muitas pessoas não sabem, né? Ela sabe mesmo o nome daquele povo, mas não sabe do que aquele povo vive, o que ele pratica, o que é permitido, o que é não permitido, enfim, né? Converso agora com o doutor Otávio Pavan. Doutor Otávio, seja bem-vindo à Sessão Marcada. Boa noite, João. Boa noite, Rafael. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês, tá? Fico muito feliz e muito contente de ter sido lembrado e poder estar participando um pouquinho, distribuindo um pouquinho de conhecimento para todos que estão nos ouvindo agora. Vamos começar de forma bem direta para os nossos ouvintes. O que é a ayahuasca, doutor? A ayahuasca é uma bebida tradicionalmente utilizada em rituais dos povos originários da Amazônia. Ela é preparada a partir de uma combinação de duas plantas, a becap com a Psychotria viridis. Ela contém substâncias psicoativas, né? Como, por exemplo, a DMT, que tem um nome químico muito complicado, dimetiltriptamina. Ela inclui, nos seus efeitos, alterações na percepção e na consciência. As principais alterações de percepção são em relação ao tempo, tamanho, horário, local, e da consciência é o que a gente diz que o indivíduo está fazendo a famosa bad trip, né? Ela está fazendo a viagem. A ayahuasca é uma bebida tradicionalmente utilizada em rituais dos povos originários da Amazônia, preparada a partir da combinação de duas plantas, principalmente, a becap e a Psychotria viridis. Ela contém substâncias psicoativas como a DMT, que é a dimetiltriptamina. O efeito principal que se espera na ayahuasca, com o uso recreativo, são as alterações que ela provoca tanto na percepção tempo e espaço, como na consciência do indivíduo. E como qualquer tipo de substância, pode trazer benefícios ou malefícios. Isso é muito individualizado. Por quê? Porque cada ser humano é diferente do outro. Cada um responde de uma forma diferente. O que pode fazer bem para o João, não faz para o Ricardo, não faz para o Rafael, não faz para o Otávio, não faz para outra pessoa. Eu posso responder muito bem, mas o outro não. E é um problema muito grave que está chegando, que é o uso indiscriminado com finalidade recreativa, como você citou. Primeiro, por estar reduzindo a sensibilidade, não seria a sensibilidade, mas está reduzindo os rituais amazônicos a rituais recreativos, que não é uma verdade. E a outra parte é que a forma como é produzida para finalidades recreativas, você não tem como saber a quantidade de cada substância que está entrando, que está sendo produzida. Então, você não tem um controle. Você pode fazer uma mistura que vai ter muita concentração do DMT, que é a substância principal psicoativa, e você pode fazer uma outra que não tem efeito nenhum. Isso vai variar muito de como a planta foi hidratada, quais os nutrientes que foram fornecidos. Quem tem esse conhecimento específico são os povos originários. Então você vai hoje em qualquer local, você encontra gente fazendo isso e realmente sem nenhum cuidado, sem nenhuma característica, com total desrespeito à própria cultura originária. Doutor Otávio, observamos atualmente, principalmente nas redes sociais, uma onda crescente de um movimento, principalmente na classe média e na classe média alta, que seria o jovem espiritualizado, o contato com a natureza, o resgate da ancestralidade, e acabamos percebendo um aumento gradual da busca por esses rituais e do acesso da ayahuasca.
Na sua visão, baseado na sua prática, existe algum risco no uso e algum possível efeito adverso do uso excessivo da ayahuasca? O primeiro paciente que eu tive com o uso de ayahuasca morreu na praia afogado. Porque primeiro perdeu a consciência, não sabe o que ingeriu, quanto deixou de ingerir. Tá? Nossa, nomes aqui que chocante. são figuras públicas e a gente não pode expor qualquer um assim. Tá? Mas é um exemplo que se tem. O segundo é que a gente tem que sempre lembrar que a diferença do veneno para o remédio é a dose. Um exemplo muito simples que se tem é o Botox, a toxina botulínica. Se você usar um pouquinho a mais, você mata o indivíduo. Se você usar na dose certa, você melhora paralisias, você melhora paralisias espásticas, né? A rigidez de membros, você tem o uso estético dele, mas é uma substância altamente letal, né? A mesma coisa acontece com todos os outros psicodélicos, todos os psicotrópicos. Porque, em geral, o uso dessas drogas começa na adolescência, né? E a ayahuasca não muda muito isso, não. Você está fazendo uma substância que você não sabe o quanto você tem de uma coisa, o quanto você tem de outra, o que você espera e o que você vai ter. É como se você estivesse fazendo gasolina doméstica, né? Gasolina artesanal. Você vira para o cara, ó, eu tenho aqui a gasolina do posto X, mas eu tenho também a artesanal que eu faço em casa. Você vai botar no teu carro? Você não vai botar porque vai estragar. Mas tem gente fazendo canabidiol, chá de cogumelo, ayahuasca, que tem suas indicações terapêuticas, tá? Está sendo estudado, já está começando a sair alguns estudos bem consistentes, com benefícios e riscos, mas você fazendo em casa, você não tem controle. Você não sabe o que tem, o que não tem, o que deixa de ter, qual a dose que você está usando, o que você não está usando. E é isso que tem se disseminado. Doutor Otávio, então só para deixar claro para os nossos ouvintes, então a gente vai entender que no uso da ayahuasca, o risco ele vai estar associado a quadros psicóticos, alucinação e delírio. Então, por exemplo, se a pessoa faz um uso indiscriminado, que ela não entende a concentração de uma substância A ou B ali, e de repente ela pode ter um marcador genético de algum histórico de doença familiar, de quadros psicóticos que ela não sabe, ou mesmo ela mesma, né, por uma questão do organismo dela, ela pode fazer um uso e aí desenvolver um episódio de um quadro psicótico de alucinação e delírio, por exemplo, é isso? Exatamente. Às vezes a pessoa tem um genezinho lá guardadinho no cantinho que nunca vai se manifestar por gerações. Aí o indivíduo faz um uso sem indicação médica, recreativo, essa substância vai lá e liga esse genezinho. Acabou a vida do indivíduo, acabou em partes, né? Vai trazer um prejuízo de todos os aspectos da vida do cara. Não, é um dano irreversível, que é um estrago que foi feito e que não volta mais, que poderia muito bem ter sido evitado só não fazendo uso. 20, 30 minutos de onda estragaram a vida de um adolescente, de um jovem, de um adulto jovem. Você acabou de comentar que já tem pesquisas que estão em andamento e etc. Quando a gente trabalha com divulgação científica, é muito comum que as pessoas que não têm o letramento científico, a gente já conversou em outros episódios aqui da problemática disso no Brasil, mas é muito comum que as pessoas argumentem a seguinte coisa: mas tem artigo publicado, né? E isso não quer dizer nada. Um artigo publicado, ele pode ter uma série de viés de confirmação ali. A ciência boa, a ciência bem feita, é aquela que nos mostra o mundo como ele é, e não como a gente gostaria que ele fosse. Então, partindo desse pressuposto, doutor Otávio, é então comum que essas pessoas que fazem uso recreativo comentem de estudos já publicados, de pesquisa em andamento. Então eu te pergunto aqui, existem pesquisas em andamento e meta-análises já publicadas que mostram esse benefício ou mostram, evidenciam os riscos? E, se esses estudos existem, a gente está falando da ayahuasca tal como ela é, ou a gente está falando de moléculas específicas que existem nessas raízes que podem ter um efeito benéfico somatório? No Brasil, você não tem muito investimento nessa área de pesquisa.
Você acha muito isso no exterior, principalmente Estados Unidos e alguns países europeus. Tá? Já tem estudos publicados iniciais que comprovam riscos e benefícios. E alguns muito interessantes, inclusive falam a respeito da aceitação do estágio terminal. Pacientes com doenças crônicas em fases terminais, quando fazem o uso, elas criam uma espiritualidade, seja o indivíduo ateu ou não, mas ela consegue uma aceitação melhor de que está chegando a hora dela, tá? Não somente com a ayahuasca, mas também com a psilocibina, que são os famosos cogumelos mágicos, né? E a nível de estudo publicado, você tem estudos que falam do consumo pelos povos originários, da forma que são feitos, tá? E você tem também das moléculas específicas. Você tem dos dois lados. Você saberia dizer pra gente, entre esses estudos, o que tem sido mais promissor? Se são mais o estudo das moléculas, se é do composto do chá mesmo? O que vai se pegar nisso aí são os estudos das moléculas, tá? Por enquanto se fala no total, tá bom? Mas o que se quer é a criação do DMT, principalmente sintético, sintetizável. Porque fazendo dessa forma você tem como saber a concentração que você está distribuindo para cada um. Igual um remédio de febre, você tem que tomar 40 gotas ou 500 miligramas 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Se você faz sem ser na molécula isolada, você não tem como comprovar que você está oferecendo. Você não tem como quantificar. Assim você não consegue quantificar a dose segura, a dose eficaz, a dose tóxica. Então é por concentração da substância ativa, do DMT, especificamente na ayahuasca. Perfeito. Doutor Otávio, você gostaria de deixar algum recado ou algum alerta para os nossos ouvintes que estão considerando, viram que tem um grupo de colegas que frequentam um lugar, que tem um chá da ayahuasca, ou outra substância, outro psicotrópico. Você gostaria de deixar algum aviso, algum recado para os nossos ouvintes neste contexto? Eu gostaria muito que as pessoas se cuidassem, porque não se sabe o que você está tomando, não se sabe se é aquilo que tem ali. Podem estar te dopando, te dando outra droga. Respeitar a cultura dos povos originários, ter muito cuidado, porque o que é obscuro, o que é desconhecido, chama atenção. Da forma que chama atenção, você desatento pode ir para outro lugar. Hoje, com toda a tecnologia que a gente julga ser acessível e plena e benéfica, daqui a alguns anos ela vai estar ultrapassada. Então, estudos que estão sendo feitos hoje mostram benefícios, a gente não sabe como é que vai ficar a longo prazo, para uso crônico, uso constante, intervalado ou não. Isso tudo não está explicitado, nem as próprias indicações. Está se estudando muito o uso em demências, em Parkinson. Mas tem os efeitos colaterais mínimos que você vê, que são hipertensão, taquicardia, vômito, diarreia, náuseas, e alucinações que são mais graves. E essas alucinações elas podem ser persistentes, se não acabar. Existem os efeitos tóxicos. Então, deixa usar quem sabe. Se são os povos originários, deixa eles usarem. Não vamos vulgarizar a cultura dos outros. Doutor Otávio, com muito orgulho que a gente recebe e agradece a essa didática para falar deste assunto que está muito popular, está nas redes sociais e a gente não pode ignorar que envolve muitos riscos. Muito obrigado pelas suas falas hoje. Obrigado, eu que peço, porque foi um imenso prazer estar aqui conversando com vocês, batendo esse papo super legal. Eu espero que conscientize algumas pessoas, tirem dúvidas de quem quer fazer ou não, né? Evitar o uso anedótico sobre essas medicações, que se está usando é medicação, se tem algum efeito é medicação, não é brincadeira. Com remédio a gente não brinca, né? Espero que você esteja tendo ou tenha tido um bom dia. Eu, Rafael Mendes, sou o coordenador geral deste podcast. A organização de pautas científicas fica no comando do psicólogo João Estevão e a edição de som e imagem do Vitor Oliveira.
O podcast está disponível no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Não deixe de avaliar o nosso programa na sua plataforma de preferência. É rapidinho, e essa atitude nos ajuda a levar ciência e informação para um número maior de pessoas. Siga a gente e ative as notificações para que você fique sabendo quando os novos episódios estiverem disponíveis. Nos vemos em breve, em nossa próxima Sessão Marcada.